A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com a nossa série de estudos sobre teologia. Hoje, a parte 5, teologia teocêntrica. Teocêntrica é aquela que tem Deus no centro. Sabemos que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo pelo seu sangue. É o que a Bíblia fala claramente, nós podemos ver do ministério da reconciliação em 2 Coríntios 5,18. A Bíblia diz em Romanos 5,11 que fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus nos deu a palavra da reconciliação. Vemos que a teologia teocêntrica é aquela que mostra que nós fomos salvos por Deus, para Deus. Deus nos salva com um propósito de sermos dele. Ele nos salva para agora termos uma comunhão cada vez mais profunda com ele, essa comunhão que Adão e Eva perderam ali na queda. Agora, buscando o reino de Deus e a sua justiça, estamos colocando em primeiro lugar resgatar a nossa comunhão com o Senhor. Em primeiro lugar, queridos, satisfazer aquilo que está no coração de Deus. A igreja é para Deus, teocêntrica. Uma teologia teocêntrica, ela é rara hoje. Ela é a mensagem de Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e venha assim tempos de refrigério da presença do Senhor. E também Atos 17,30, que diz que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ordena que todos os homens agora se arrependam. Arrepender-se é reconhecer que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos colocaram num relacionamento de desprezo a Deus e o andar na carne. Quando nós nos arrependemos, a palavra arrependimento quer dizer metanoia, mudança de mente, nós reconhecemos que precisamos resgatar este nosso relacionamento com o Senhor de uma maneira cada vez mais profunda, pela graça dia a dia, com o auxílio do Espírito Santo que veio habitar em nós. Diz em Gálatas 4,6 que o Espírito em nós geme, Abba Pai. Uma teologia teocêntrica, ela é rara porque o inimigo, sabendo que isto é uma chave, que isso realmente é o caminho e o único caminho, que o único meio de alcançarmos a fé genuína, bíblica, é através do relacionamento. Isso é, conhecimento relacional é o único tipo de conhecimento que produzirá a fé que quebrará toda a fortaleza do diabo. O diabo sabe disso e tenta criar um substituto. Aonde Deus coloca o trigo, vem o diabo e semeia o joio. Quando Moisés foi lá fazer os seus sinais diante de Faraó, então o diabo enviou os magos para tentar fazer a mesma coisa. Então o diabo é um imitador e ele procura sempre fazer uma cópia, um engano paralelo, para que as pessoas fiquem confusas a quem ouvir. Muitas vezes, então, o que acontece é, quando Deus fala em Gênesis 1 e 2 A, o diabo vem em Gênesis 3 e diz B. O que vemos com certeza é isto. O inimigo tenta gerar um beco sem saída, algo que aparentemente é mais vantajoso e que faz mais sentido do que o caminho de agora resgatar essa comunhão perdida com o Senhor. É como diz lá em Provérbios 8, que aquele que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Provérbios 8, 35, 36. Mas o conselho dos ímpios se precipita e parece mais atraente. Jesus disse que todo aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador. O que vemos que o atalho que o inimigo fornece como muito melhor que a proposta do Senhor, ela é aderida, ela é aceita pela grande esmagadora maioria. A proposta do inimigo parece ser vantajosa, porque parece ser mais fácil, mas na verdade não produz uma unção que despedaça do jugo. O inimigo continua ali tendo legalidade, porque essa religiosidade, assim como não libertou os fariseus para crerem em Cristo e serem salvos,
A religiosidade é um substituto diabólico para o relacionamento vital, a comunhão diária com o Senhor, com a sua palavra e com o seu corpo, que produz de fato a fé. Essa fé que vem como efeito, como conhecimento relacional. Muitas vezes o homem vive hoje uma pressa, do micro-ondas para o freezer, do freezer para o micro-ondas. As pessoas não têm tempo nem paciência para aceitarem o projeto de Deus. Poucos realmente ouvem e entram pela porta estreita. A proposta do Senhor parece ser demorada, difícil, parece ser menos eficiente do que o caminho da religião, que mostra soluções imediatas, né? É como se a pessoa fosse lá, fizesse uma macumba, no outro dia a coisa aconteceu. E com o Senhor não é assim. Nós vemos que o Senhor coloca em primeiro lugar o nosso relacionamento com Ele e com pessoas. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está a proposta do Senhor, que nos dará a vida eterna. Quanto aos que consultam os mortos, quanto aos que consultam os bruxos e fazem esses trabalhos, isso custará caro, pois a sua alma não estará no fim salva. O que vemos sem dúvida é que a eternidade hoje aparentemente não significa nada enquanto estamos neste corpo. É como disse Esaú: estou morrendo de fome, o que importa o direito da primogenitura, algo tão futuro, quando meu pai morrer, quando eu for pegar esse direito, vai demorar muito. As pessoas são imediatistas e o inimigo se alegra com essa pressa e com essa falta de paciência. Vemos que a grande sabedoria está em não se escandalizar com o projeto de Deus, né? Continuar ouvindo, continuar esclarecendo para entender cada vez de forma clara esse projeto e implantar, praticar esse projeto. Aqui está a terra boa. A teologia teocêntrica é aquela que tem nos louvores, né? Um culto racional, tem nos louvores, nas orações, nas ministrações, na palavra. A ordem do culto, a forma do culto, ela é teocêntrica porque ela está ali para suprir o que Deus tinha em mente quando criou a igreja. A palavra igreja vem de duas palavras gregas, ek, quer dizer fora, e kalel, chamados. Então o Senhor quer nos chamar para fora dessa frequência do mundo. O que é o mundo? Não é o cosmos, o planeta, nem as pessoas. O mundo é essa forma de pensar que o homem tem desde a queda. Agora, oferecendo-se como sacrifício vivo, diz Romanos 12, 1 e 2, diário. O Senhor vai renovar essa mente e devolver a lucidez, colocando a mente agora em linha com a palavra de Deus, devolvendo o pensamento de Deus, a mente de Deus e os valores de Deus. Isso foi perdido na queda. Então, aqueles que estão entendendo e atendendo o chamado estão realmente num culto teocêntrico. Na verdade, somente o culto teocêntrico é culto ao Senhor. Hoje, muitas coisas que se chamam de culto, na verdade, são reuniões egocêntricas, onde as pessoas vão ali apenas para buscar os seus próprios interesses carnais. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz em Filipenses 3,19 que aqueles que só pensam na bênção, só vão na igreja buscar a bênção, estão desviados e são inimigos da cruz de Cristo. Amados, essa mensagem que eu estou passando, teologia teocêntrica, não faz sentido para os bodes. A Bíblia diz que os bodes não ouvem, não discernem, a palavra não penetra e eles não recebem. Somente as ovelhas que conhecem a voz do Senhor ouvem e atendem. Aos bodes não faz nenhuma diferença qualquer tipo de mensagem, tudo é de Deus, tudo é bênção, tudo é o Espírito Santo, não toque no ungido. Mesmo diante de aberrações, idolatrias, mesmo diante de tradições fora da palavra de Deus, que gera mornos, né, que vão ser vomitados, o diabo sabe que os mornos vão ser vomitados, por isso ele procura gerar mornos e enganar que isso é cristianismo, quando na verdade tem morte na panela. Vemos sem dúvida que, para os bodes,
Qualquer tipo de mensagem, tudo é de Deus, tudo é bênção, tudo é maravilha. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor, ele discerne entre o santo e o profano, e ele discerne entre a doutrina teocêntrica e a doutrina antropocêntrica, que coloca o homem no centro. Hoje é muito popular, e sempre foi, a doutrina antropocêntrica. Antropos quer dizer homem, cêntrica, homem no centro, onde se coloca no louvor, massagear o ego do homem, né? Cânticos que falem e coloquem o homem no centro. Uma mensagem antropocêntrica é uma mensagem que coloca as necessidades. Desde a queda houve efeitos, né? Podemos ver em Deuteronômio 28 que isso aconteceu depois da queda. Deus criou o homem perfeito, tinha paz, comunhão com Deus diária, ele tinha saúde perfeita, ele tinha abundância. Deus criou o homem por último, então não faltava nada, o homem não tinha que se preocupar com nada, a não ser administrar toda aquela abundância e compartilhar. Mas por causa da queda vieram as 4 maldições, está lá em Deuteronômio 28. Veio a escassez, onde havia abundância, agora a terra produziria espinhos e cardos, o homem teria que suar para tentar produzir algo bom. É assim um terreno baldio. Se você não suar e não plantar e não regar, não vai nascer nada bom, só vai nascer espinhos e cardos. Depois da escassez vem a angústia, pois nós vemos que o homem não foi feito para a escassez, para andar ansioso. A ansiedade, a preocupação, detona todo o sistema neurológico, pressão alta. Hoje a ansiedade é o mal do século, né? Então da escassez vem a ansiedade. Da ansiedade afeta primeiramente o corpo, que é enfermidade. A Bíblia fala de doenças psicossomáticas. Logo depois da ansiedade, fala de enfermidades. Essas enfermidades não haviam antes da queda. O corpo do homem só ficou enfermo depois da queda. E também, após a ansiedade, sem dúvida, a vida é encurtada, morre no meio dos anos, morre precocemente, a 4ª maldição, que é a morte. E, se não tiver salvação, depois dessa morte terá a 2ª morte, que é o lago de fogo, aqueles que morreram sem o Senhor Jesus Cristo. Portanto, há uma perda muito grande desde a queda, o homem está muito limitado e cheio de necessidades. Aqui, necessidades. Mas, antes dessas necessidades, existe uma necessidade desapercebida, uma necessidade primária, uma necessidade fundamental, uma necessidade anterior a essas necessidades. Somente uma pessoa sábia entende que não adianta reverter os efeitos da queda sem primeiro reverter a causa da queda. Enquanto o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus, não havia essas causas. Agora se fazem cultos para reverter a causa. Grande campanha de prosperidade. Aí dá um panfletinho: você está doente? Você está sofrendo? Venha para o nosso culto e seja feliz. Parece mais aqueles bilhetinhos de cartomante, né? Então o que é isso? É um culto antropocêntrico, aonde se visa apenas reverter os efeitos da queda. Isso pode parecer agradável, correto, mas isso na verdade é uma blasfêmia. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, em João 6,33. Ora, contradizer a palavra de Deus pode parecer inocente, inofensivo, não dá nada, o que tem, não seja radical, tudo é bênção. Assim diz os bodes. Mas contradizer a palavra foi o que o diabo fez no início. Ele disse lá em Gênesis 3, foi assim que Deus disse? E aí contradisse frontalmente, dizendo exatamente o contrário. Quando Deus propõe que Ele nos salvou para Ele, e Ele nos salvou para aprofundar a nossa comunhão com Ele, e ter primeiramente o arrependimento, a santificação, e que essas coisas viriam como consequência, o diabo vem e diz: este é o alvo do culto, culto de prosperidade. E quem não tem discernimento diz: é tudo a mesma coisa, pastor, pare de confundir, isso é apenas uma estratégia de evangelismo, isso é apenas um marketing para atrair as pessoas. Não, amados, não é não. Isto é o espírito do erro. Deus não usa estratégias antibíblicas e não vai contra a sua palavra.
Paulo não usava de estratégias mirabolantes para atrair as massas, nem o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre censurou aqueles que vinham apenas pelo pão, pela cura, pelos sinais. E sempre chamava o povo a reconciliar-se com o Pai, se arrepender e buscar uma outra vida que aquela religiosa não estava produzindo. Amados, eu sei que essa palavra não é para todos. Nem todos receberão, compreenderão, aceitarão. A Bíblia diz que de 4 solos, como se 4 pessoas ouvindo a sua palavra, 75%, 3/4, não ouvirão e não frutificarão. Apenas 1/4 é terra boa. A Bíblia diz que dos 10 leprosos que Jesus curou, apenas o visitante estrangeiro, não era religioso, não era frequentador ali, é que voltou para dar glória a Deus. Então, sempre haverá uma resposta muito pequena. Se você consegue compreender essa mensagem e entender o que eu estou falando, considere-se um bem-aventurado. Considere-se 1 em 11.000. Por que eu digo 1 em 11.000? A Bíblia diz que 1.000 cairão ao teu lado, 11.000, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, para cada um que não é atingido, 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, dá 11.000 que são atingidos. O que estamos vendo é que hoje, no planeta Terra, muitos se dizem cristãos, mas desses, poucos realmente estão dentro de uma teologia teocêntrica. E esse direcionamento não é um mero detalhe, não é algo de pequena importância, é algo vital. Pois uma teologia furada, morte na panela, além de não alimentar, enganará os ouvintes, produzirá mornos, ao qual o Senhor dirá: apartai-vos de mim que não te conheço. O Senhor só conhece o coração que se entrega a Ele, e Ele trabalha nesse coração. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. O que vemos sem dúvida é que, quando uma pessoa prioriza o coração, ela é realmente sábia. Na verdade, essa é uma necessidade essencial, primária, mas é uma necessidade desapercebida. O diabo procura protelar e relevar isto. Se não se trabalha num coração, esse coração não está salvo. Mas o diabo diz: para que trabalhar no coração se você está desempregado, endividado, carente emocionalmente, está passando... Então o diabo procura colocar os olhos dos homens nos efeitos da queda, nas necessidades secundárias. Jesus diz em Lucas 14, 33, que se nós não relevarmos tudo ao segundo plano, não poderemos ser salvos. A palavra de Deus que diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Então temos que escolher ou ir no culto para se entregar, adorar a Ele pelo que Ele é, agradecê-lo pelo que Ele já fez e se oferecer um culto racional para níveis mais profundos de comunhão. Nisso depende muito também o púlpito, pois se a mensagem pregada não for teocêntrica, não haverá a exposição do trabalhar da graça no caráter. Se a mensagem for apenas de promessas vazias, profetadas, revelamentos, rodopios, se o culto for apenas falando de bênção e vitória, e não se fala de arrependimento e santificação, não produz na consciência do ouvinte argumentos para que ele ore e seja transformado, santificado, e escape da sua carne, porque lá em Romanos 8, 13 diz que se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis, mas se viverdes segundo a carne, morrereis. O que vemos é que a religião dos homens não retira o homem da esfera da morte e apenas o beneficia com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então o distrai com bênçãos, com cargos, com distrações, entretenimento, com religiosidade, mas não produz nele a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É como se você ignorasse o coração de um elemento. Você tira o coração de uma pessoa, fica um zumbi, um Walking Dead. Uma teologia antropocêntrica, ela colocará no centro do culto as necessidades de reverter os efeitos da queda, mas não colocará no centro da sua mensagem aquilo para o qual Deus tinha em mente quando criou a igreja. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,18 que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus. Aqui está uma grande oportunidade.
Aqui está uma grande necessidade desapercebida, invisível. Na viração do dia, Deus tinha comunhão com Adão. Deus nos ama tanto e tem a sua delícia. Lá em Provérbios 8 diz que Deus se deleita em estar com seus filhos. Quem ama quer ser amado, não é verdade, amados? Então, a primeira necessidade de Deus, mesmo sendo onipotente e todo-poderoso, ele escolheu. Deus é amor. Se relacionar conosco. Esse relacionamento foi quebrado em Adão e agora em Cristo fomos reconciliados. Há uma proposta, um chamado de aprofundar as nossas raízes, como diz Efésios 3, 18. Leia lá, se você quiser ler depois Efésios 3, 16 ou 18, sobre a necessidade de aprofundar as nossas raízes no solo do amor de Deus, para que possamos perceber a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Deus quer revelar o seu amor a nós, nos sarar interiormente e depois expressar esse amor através de nós e alcançar o mundo inteiro, para que possam ser salvos por Jesus Cristo. O que vemos sem dúvida é que Deus é amor, e quem ama deseja ser amado. Este amor é o vínculo com a perfeição. Esse relacionamento, para Deus, é prioridade, e o diabo sabe disso. Portanto, ele troca relacionamento, que é o verdadeiro cristianismo, por rituais, regras, que produzem repetições e morte. A Bíblia diz em Hebreus 9:9 que a repetição ritualística, a religião, não produz mudança no coração do adorador. Então é algo humano, repetitivo. A pessoa não está tendo relacionamento, ela está tendo uma religião. E a religião parece ser um bom substituto, mas na verdade é um péssimo substituto para a vida. Somente a vida do Senhor nos vivificando nos levará para a vida eterna. Aquele que não nascer de novo não poderá ver as coisas do reino. Esse trabalhar da graça diário honra ao Senhor, onde a pessoa entende que o Senhor nos chama a um relacionamento, entende e atende esse chamado de forma prática pela graça. Então ela vai sendo gerada do alto. No Espírito, imediatamente, 2 Coríntios 5,17, diz que eis que tudo se fez novo. E na alma é um processo gradativo, de glória em glória, de fé em fé, como diz lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18. Esse contemplar e ser transformado, a sua semelhança e refletir a sua glória, é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ter comunhão conosco, intimidade conosco, e através de nós, gerar o fruto do Espírito, seu caráter, seu poder e também a sua sabedoria para alcançar o mundo com a plenitude de Cristo. Cristo sendo formado em nós, Romanos 8:29. Cristo aparecendo como fruto do Espírito Santo, caráter, como sabedoria nas Escrituras para realmente poder vencer as seitas, você tem que conhecer muito a palavra do Senhor. E com poder, virtude, sinais, não só para renunciar o mundanismo, o pecado, né? Hoje vemos uma safra de cristãos que não renunciam nada. Estão misturados com o mundanismo, com o pecado, não dá nada, Deus é amor, estou debaixo da graça, posso brincar com o pecado. Uma safra de cristãos que não escaparam das garras do diabo, eles estão se enganando com uma fé religiosa. Pois a fé bíblica produzirá com certeza santificação. A fé bíblica fará com que o Espírito Santo entre no coração da pessoa e produza santificação. Se uma pessoa se diz cristã, mas ela está misturada com o mundanismo e sente paz nisso, ela está com o pecado escondido, sente paz nisso, então ela não tem o Espírito de Deus, ela tem um espírito religioso, ela está sendo enganada. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Vemos hoje uma safra de cristãos que se parecem exatamente com o seu vizinho ímpio, seus gostos, palavras, atitudes. A diferença é que eles vão no culto para trabalhar para Deus como Marta, ou para buscar uma bençãozinha secular. Isso, sem dúvida, é um grande engodo, e multidões estão entrando por essa porta larga, igrejas de porta larga, que estão enganando as massas, que pensam ter encontrado ao Senhor, mas na verdade estão procurando apenas os benefícios, mas não um relacionamento e uma reconciliação. A religião, ela é burra e emburrece, e distrai o homem até que ele morra e descubra que não está salvo.
já um relacionamento diário com o Senhor e com o seu corpo na igreja local, a Bíblia diz, Hebreus 10, 23, não deixe de congregar. Então, se você está numa igreja saudável, que está pregando a palavra teocêntrica gratuitamente, você permanece. E unido ao cabeça, a palavra, e a juntas e ligamentos do seu corpo, pessoas ungidas, você vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, e o caráter de Cristo vai sendo formado na sua alma, vai aparecendo nos seus relacionamentos, e você começa agora a perceber cada vez mais o Senhor, e as pessoas perceberem cada vez mais o Senhor na sua vida. A virtude do Senhor que vai se manifestando produz um cristão que consegue renunciar o mundanismo, o pecado, tomar a sua cruz a cada dia e alcançar a frutificação. A teologia teocêntrica, ela é muito minuciosa. Ela é um processo que requer uma entrega, que requer renúncia, que requer perseverança que a própria graça produz. O que vemos é que quando uma pessoa está diante da teologia teocêntrica, ela está se comprometendo com Deus, com a sua causa, com o seu reino, em santificar a sua vida para alcançar o mundo. Em João 17,19 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em santificação pelos seus amigos. Aqui está realmente uma teologia rara hoje em dia. Muitas vezes o que você vai ver na televisão, no rádio e nos púlpitos das maioria das igrejas é uma teologia antropocêntrica, onde o homem está no centro, onde tudo que está sendo feito ali é para agradar os dizimistas. Ali a pessoa não vai no culto, mas no dia que a sua netinha vai fazer um teatro, a vovozinha vai ali para assistir a netinha dançar e se apresentar. É um culto de nós para nós mesmos. Não é um culto ao Senhor, não é um culto voltado para a santificação, para o arrependimento. Eles têm medo de pregar isso e perderem dizimistas. Então eles ficam escolhendo palavras agradáveis. E na verdade sabemos que não foi repassado para a igreja a obrigação de dar 10%. Nós amamos a obra do Senhor e nós damos ofertas voluntárias. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, você pode ler aí que Deus ama o que dá com alegria. Não foi repassado para a igreja a obrigação de ter que dar 10% do seu salário. Isso não é verdade. Essa obrigação está debaixo da lei lá de Malaquias e Antigo Testamento. Jesus já nos redimiu. 2 Coríntios 8, 9 diz que Jesus nos redimiu disto. E em Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus já nos redimiu da maldição. Então ninguém dá 10% para repreender o devorador ou para tirar a maldição. Eu contribuo com bem mais que 10. A Bíblia diz que a justiça do Novo Testamento será muito superior à da Antiga, né? A Antiga Aliança dizia para você dar um dia por semana para o Senhor. Hoje nós andamos com o Senhor 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa é a proposta, né? Nós estamos crescendo nisso. E nós não estamos computando 10% não. Nós damos com alegria, com amor e generosamente. Não para ser salvo nem para repreender o devorador. Nós damos porque amamos a obra do Senhor e com certeza essa semeadura produz abundância, assim como Isaac creu na bênção de Deus e semeou, e Deus lhe deu 100 vezes mais. Aquele que semeia com alegria, aquele que muito semeia, muito colherá também. Vivemos a semeadura do Senhor. Jesus semeou, por isso somos prósperos. Agora semeamos já prósperos, já filhos, já salvos, sem maldição, e Deus multiplica porque somos abençoados. Que Deus nos livre, amados, dessa teologia humanista, nova era, que tem enganado a muito e arrastado muitos para esta Babilônia comercial. O Senhor fez um azorrague e falou, não faça um comércio da minha casa. Hoje tudo é venda, cultos que tem cursos vendidos, é vendido no púlpito CDs, é vendido Bíblias, é vendido na cantina lanche, é vendido no bazar. Irmãos, venda entristece o Espírito Santo, ele se retira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Se ele fez um azorrague, eles não façam comércio na minha casa, igreja não é lugar de comércio. Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebei, de graça dai. Portanto, que nós possamos meditar no que foi dito. Se você se ofendeu, não foi minha intenção. Se essa palavra te atacou, não foi minha intenção. Estou semeando a genuína, verdadeira palavra do Senhor pela graça.
Não estou aqui para agradar nem para desagradar ninguém. Estou aqui apenas para ser fiel àquele que me chamou e me alistou como embaixador celestial e falar a verdade com amor, que possa ser bem recebida no seu coração.